Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer mais uma obra para vocês, espero que vocês gostem. De acordo com o efeito borboleta, o destino é alterado com uma simples decisão. E isso é uma droga, mesmo para o protagonista, que se arrepende das escolhas que fez. Alguém do lado de fora da porta do seu quarto chamam de querido, batendo bem forte, e pergunta se ele está lá dentro. Ele se assusta e olha horrorizado em direção à porta. A moça do lado de fora ameaça entrar à força se ele a continuar ignorando. E continua dizendo que sabe que ele não tem nenhuma aula hoje. Então, ela nervosa, o pergunta se ele vai ignorar ela até o fim. Ele olha desesperado para a porta, pensando que não existe stalk pior que ela. Ela, então, muito irritada, enfia a espada na porta e a atravessa, dizendo que fará o próprio caminho, já que ele não vai abrir. Ele, mortalmente com medo dessa louca, diz que é a presidente do conselho estudantil que aplica as punições a quem faz isso. Ela, dando vários golpes, fala que infelizmente para ele, ela era a presidente, estraçalhando a porta. Ela questiona o porquê dele ter a evitado 32 vezes. Ele caído no chão, acuado como um gato, pergunta do porquê ele está contando. Então vemos uma linda moça com cabelos prateados e os lábios carnudos. Ela, com muita saúde, pergunta se ele não quer se casar com ela. Antes que ele pudesse protestar, outra voz no quarto aparece. Uma garota com orelhas de gato pergunta: Princesa Eleonor, é assim que sua família funciona? Fica cobiçando o homem de outras pessoas? Eleonor rebate dizendo se esse lugar não está muito claro e tem muita gente para uma garota assassina estar ali. Ceras, a garota gato, diz que eliminar as testemunhas é o seu lema, mostrando uma linguinha. O protagonista diz que está desconfortável, pois nem sequer pensou em casamento. Do nada, o teto cai e mais uma mulher cai de lá. As duas garotas se encaram, enquanto o prota quer saber por que a Lilu também entrou. Ela, sem dar chance, já pergunta se ele não quer ir para casa dela, pois tudo para o seu casamento já estava pronto. Aparecendo mais uma, com seus cabelos pretos, pergunta ao David por que ele sempre estar cercado por tantas mulheres invejosas. Então, mais uma mulher aparece, uma bruxa demoníaca linda, falando por que tem tanta gente invejosa nessa escola, e já vai dizendo que o David já era dela, e seu nome é Fëanor. Eunore as encara, dizendo que já entende que virou uma competição. Elas começam a pôr o prota contra a parede para ele ir com elas. Então decidem que vão lutar por ele, já começando ali uma luta. O prota se lembra de como chegou ali e vê que tudo começou quando Eleonor o pediu em casamento. Mas o jogo de sobrevivência, a ascensão do Salvador, foi o que o ponhou nessa situação. Como sempre, ele zerou o jogo, achando-o divertido e se sentiu feliz. No dia seguinte, acordou reencarnado no próprio jogo e não fazia sentido. Ele não havia xingado o jogo para virar alvo da entidade de programação e, de qualquer forma, possuiu o corpo de David Campbell, sem um pingo de poder e filho de um visconde que é um extra de terceira categoria no mundo. O nome dos Campbell mal é falado na obra original e o povoado não tem dungeons, somente foca em colheita, e o fato do prota ter entrado na academia deixou todo mundo doido. Ele se despede do pai e o pai, chorando, fala para ele não causar problemas, já que a academia Elefante é um lugar onde nobres do império se reúnem e que era para ele não chamar a atenção. Ele concorda, porque nesse momento, David Campbell tem F em todos os status e não tem habilidades ou maestria, sendo ridículo, já que o protagonista nunca viu um status inicial tão ruim assim. A missão principal de David é entrar na academia. O sistema do jogo funciona assim: se ignorar a missão, você morre. Já que a academia Elefante será destruída pelos vilões, o protagonista não quer fazer nada que o coloque
coloque em risco. Então afirma a seu pai que não vai chamar atenção nem melhorar a imagem do viscondado. O pai diz que não era isso que ele queria dizer, e David continua dizendo que as suas notas também ficarão baixas. Então seu pai, chateado, fala para ele ir logo. No trem, o garoto se questiona se vai deixar a protagonista fazer tudo sozinha. Então decide deixar como está, porque realmente ele não quer chamar atenção. Finalmente, a sua vida na academia havia começado. No trem, o garoto se pergunta por que está sentado no mesmo trem que ela, conhecida como Eunori, a sanguinária, aquela que tem uma montanha de cadáveres. Eunori, Elinariz e Latristan, a boss final do jogo. Nos cenários em que ela aparece, ela sempre brigava com a protagonista. Assim, a saúde mental dela deixou-a loucamente maléfica, despertando o que estava adormecido dentro dela, o demônio cinza, que devora seu corpo, a transformando em uma vilã que só a protagonista que se desenvolveu pode derrotar. Ela, olhando para o livro, pergunta se ele está bem e se não precisa de médico. O garoto sem graça diz estar bem. Ela explica o porquê de estar ali, já que sua família do Cal está preocupada com a imagem, e a colocou para embarcar ali ao invés da primeira classe, já que devem ser acessíveis às outras pessoas. O prota a vê diferente do que se lembrava. Descreveria Eonore como audaciosa, perfeccionista e meritocrática, mas não se lembrava que ela tinha esse lado sensível. A garota lhe questiona se ele quer perguntar algo a ela. Ele diz que não, mas não esperava que ela fosse tão gentil. Ela pergunta se ele já ouviu coisa ruim dela e se já haviam se encontrado antes. E ele diz que ouviu que ela era rigorosa, já se arrependendo. Ela fala que ele é estranho. O garoto afirma que ouve isso direto, já pensando que é um figurante e não deve se envolver, e observa que os cenários são muito lindos. Então, ele olha para a montanha e vê pedras rolando. Se assusta, chama a presidente e já vai pulando em cima dela. Uma pedra monstruosa atinge em cheio o trem. O colar flutua, ativando a criação de armadura para esqueletos adultos. O protagonista pensa, abraçando Eonor firmemente, que sabia que ela estaria com o colar e não poderia sobreviver com seus status sendo F. Eonor se surpreende por ser abraçada e pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, e apostamos que ele está bem confortável, não é? Então, ela pede para ele sair, pois está pesado. Ele olha desesperado pedindo desculpas, e mesmo sendo a primeira vez que um homem se aproxima dessa forma, entende sua intenção e pede para ele não se desculpar. Ele já pensa que se aproximou somente para sobreviver. Ela se levanta no meio dos destroços, perguntando o nome dele. O protagonista sabe que se falar, vai encontrar com ela direto. Talvez devesse perguntar o que ela vai fazer se souber seu nome, mas ainda assim diz que seu nome é David Campbell. Eonor diz que não vai se esquecer e que o recompensará mais tarde. A tela do sistema aparece que uma vilã ficou interessada nele e as condições para o presente especial foram atendidas, ganhando a habilidade de sobrevivência desesperada e o charme mortal. Ele não entende o que acontece, mas a imagem mostra o trem destruído e em chamas, com várias carruagens ao redor. Dentro de uma delas, o médico fala que graças às medidas especiais não houve muitas vítimas. David reclama de dor e o médico fala que não tocou nele ainda, avisando que as vítimas que foram atendidas vão ser levadas embora. A carruagem chega à academia e David pensa em suas habilidades, vendo que não é à toa que não conseguiu descobrir. Não importava o que fizesse, o viscondado não ajudava, pois só tinha gente feliz e positiva, e questiona se deve olhar o presente que ganhou. No sistema, a habilidade de sobrevivência desesperada revela que quanto mais perto da morte ele estiver, maior serão seus atributos. O charme mortal faz com que as vilãs fiquem mais interessadas nele. Quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito. A sobrevivência desesperada o agrada, já que vai ajudá-lo. Agora, charme mortal
não parece algo bom, já que as pessoas malignas só ficarão interessadas nele por isso. Uma cavaleira que ama uma briga, uma deusa de espadas pirada das ideias, que mata qualquer um que se aproxime 3 passos delas, e uma assassina violenta que mata só para ganhar dinheiro, uma maga que é insensível a praticamente tudo. Todas essas eram difíceis de lidar. Para ele, o mais importante agora era ganhar as habilidades para sobreviver. O que ele achava esquisito era que seus rankings de habilidade eram desconhecidos. Como veterano no jogo, nunca havia visto e não sabe o que isso significa. O doutor o tira de seus pensamentos e pergunta se ele realmente está bem e se vai precisar ver se ele está psicologicamente bem novamente. Ele chega à academia e vai ao salão receber as boas-vindas. Ele, sentado, se lembra que o médico tinha lhe perguntado se ele vinha no mesmo vagão que a princesa Tristan. O médico o alerta, dizendo que sua família também é desconhecida e que não havia sido coincidência que a pedra tenha atingido o vagão que eles estavam. A família de Eleanor tinha inimigos e não era bom ele ficar andando com ela, senão viraria alvo. Ele confirma que sabe, mas sem ter para onde fugir, só aceita, porque o sistema já o avisa que há mais uma missão, e provavelmente essa missão envolveria a princesa, já que não pode recusar, pois sabe que morrerá. Mas ficar perto de Eleanor o matará também. Alguns rapazes o chamam, dizendo que por ele ser um caipira e estar no mundo da lua, todos já formaram duplas para a avaliação, exceto ele. Como todos estão com duplas, a única pessoa que resta é a mais forte, e ela é Elia Krishnax, a linda salvadora do mundo. Ela pergunta se ele quer ajuda. Ele, impactado, diz que sim. Elia era a personagem principal. David estende a mão, sabendo que está ferrado. Os caras falam para a diretora que o conde e o marquês haviam chegado. A diretora pensa que Eleanor é louca, já que começou o duelo de entrada e ela ainda não chegou. Um dos caras já ia questionando quando a princesa Tristan iria chegar. Eleanor entra toda melada de sangue, segurando a sua espada, pingando a sangue no chão, deixando todos assustados. A mulher pergunta onde ela estava, e Eleanor fala que estava resolvendo um assunto com um olhar assassino. A diretora diz que precisa resolver algo e já vai perguntando se alguém havia morrido. Eleanor diz que quase ninguém, somente umas 12 pessoas. Elas estavam tentando a assassinar, jogando uma rocha no trem para fingir acidente. Ela diz que descobriu quem eram e só deu um cabo da vida deles. A diretora diz que Eleanor deveria ter deixado para a escola resolver. Eleanor a olha sinistra e diz que é irritante e se ela esperava que ela fosse perfeita como os outros e perdoasse as pessoas que tentaram matá-la. A diretora concorda e diz para Eleanor ir se trocar, pois já havia iniciado os duelos de entrada e ela não poderia perder de ver o gênio do século, Elia Krinaxis e David Campbell. David Campbell? Ela já ia achando estranho, mas Eleanor pergunta novamente pelo seu nome e a mulher confirma e pergunta se Eleanor o conhece, afirmando que ele é completamente insignificante. Eleanor dá um breve sorriso e pensa que esse cara é estranho. Enquanto isso, no ringue, nosso protagonista está tremendo e segurando uma espada de madeira. E à sua volta, as pessoas zoam com ele e se perguntam quantos golpes ele iria aguentar. David pensa que seus atributos são um lixo e se for atingido por um ataque dela, ele iria morrer. Então, decide que não tem nada a perder e vê sua habilidade de sobrevivência desesperada. Tem certeza que muitos dos vilões que irá enfrentar estão na multidão, e se não morrer, pelo menos iria ganhar sua atenção. Elia o tira de seu devaneio e diz para ele ser sincero com ela. Pergunta se ele é realmente fraco. Antes que ele respondesse, ela se aproxima falando que estava certa e queria dar uma surra nele, mas como ele não era tão forte, pegaria leve.
Ele pergunta assustado por que ela queria lhe dar uma surra. Elia o questiona se ele não era o cara que estava com a princesa Elnor e afirma que a odeia. Ela e toda a sua família são realmente demônios. David pensa que ela é corajosa em dizer isso em voz alta, já que ela não estava errada. Na história, ela tinha bastante coisa contra a princesa, porque era um drama familiar. Ele diz que somente estava no mesmo vagão, então ela afirma que mesmo assim ele a irritava. Então ela iria lhe dar uma surra, mas achava melhor só fingir. O protagonista acha uma ótima ideia, mas entende que a única forma de sobreviver é ganhar bastante atenção. Então ele diz a ela que pode vir com tudo, já que ele meio que gosta de Eonor. Ela o olha com um olhar de raiva e pergunta se ele está falando sério. Ele, para garantir que ela vai ir com tudo, afirma, tão sério quanto seu ódio por ela. O sistema o avisa que ele ganhou o presente e que sua habilidade de charme mortal está ativada, assim como a atração dos vilões foi aumentada imensamente. Elia pergunta se é isso mesmo, e então, já que é assim, não vai se sentir mal por isso, e parte com tudo para cima dele. Ele desvia do golpe, mas sua espada é cortada ao meio. Elia diz que ele desviou do golpe, então ele não era tão fraco como imaginava, e iria levar a luta deles mais a sério, partindo novamente em alta velocidade para cima do protagonista. David, com medo, vê que o sistema detectou uma situação perigosa e ativou a habilidade de sobrevivência desesperada Rank EX. Com um soco poderoso, ele se defende, jogando Elia para longe. Ele se espanta com seu rank, já que o rank EX é o maior rank. Então, David Campbell, o que era rank F, derrotou a principal personagem do jogo. Na diretoria da academia, eles começam a acreditar que David fraudou o exame de proficiência. Então, um cara com uma cicatriz fala que todos devem saber que não faz sentido, já que David não possuía nenhuma habilidade antes do duelo. Mas seu golpe foi real. Uma mulher usando um monóculo pergunta o que ele queria dizer com isso. O cara da cicatriz diz que ninguém ficaria bem com esse golpe, sendo que as chances para David derrotar a futura guerreira era zero, mas através de alguma substância legal ou ferramenta, de alguma forma, ele conseguiu o seu poder temporariamente. A outra possibilidade é que ele é realmente um monstro genial. A mulher com o binóculo diz ser difícil aceitar a vitória, já que Margrave Cambridge, o patrocinador de Elia, não vai aceitar ficar quieto. Mas seria uma grande perda para a academia perder alguém com tanto potencial. A mulher diz que logo ficará claro que ele é uma fraude. O da cicatriz pergunta o que ela quer dizer, e ela continua que há muitas admissões interessantes. Algumas são tão únicas que precisam de tratamento especial. Se ele for tão especial quanto está dizendo, ele vai se sair bem. No jornal, anunciava a derrota da nova estrela do Margrave e do maior talento apresentado na inscrição, David Campbell. O protagonista olha o jornal chateado e pergunta se estão falando sério. O sistema mostra os perfis dos personagens que já têm a atenção no David. O nível de confiança de Eonor subia e a recompensa estava pronta para ser resgatada. O prota na cadeira observa que mais algumas pessoas ficaram interessadas e curiosas. Algumas lhe renderam até pontos. Confirma que a pessoa com maior nível de curiosidade é Eonor. Que os pontos podem ser usados nas lojas de pontos. Os pontos, eles vão de curiosidade a interesse até confiança. Mas por que o boss final está interessado nele? Ela nem deveria saber que ele existe. Clicando para receber o presente de Eonor, cobre ser a característica técnica da espada dos Tristan. Ele fica surpreso, já que essa técnica é muito roubada. O problema é que estão envolvidos com demônios. Mas tanto faz. Ele vê que Elia está no sistema também e que seu nível de curiosidade é 4.
mas ainda não pode receber as recompensas dela. Se questiona do porquê ela estar ali, já que somente vilãs com interesse nele podem dar presentes. Ele escuta uma batida na porta e uma voz feminina perguntando se ali era o quarto de David Campbell. Ele desconfia por ser uma voz familiar. A voz confirma ser Elia Krishnax e pergunta se pode entrar. David pensa o porquê dela estar ali. Talvez se ele ficar quieto, em silêncio, ela vá embora. Ela já diz que sabe que ele está ali e que se não responder, ela vai derrubar a porta. Ele se assusta e grita se ela está maluca, se entregando. Então você estava aí mesmo, diz ela. Poderia abrir a porta? Quero conversar com você. O que você quer falar? Diz David, desconfiado. Ela diz com voz meiga que era só uma conversa para se conhecerem melhor. Ele pensa sobre o que está acontecendo. Mais tarde, vemos Elia resmungando que ele era muito exigente, dando a entender que ele não havia aceitado abrir a porta. Ela pensa estressada que não sabe como ser amiga de homem. Dando de frente com Eonor, Elia derruba o pacote em sua mão e Eonor diz para ela prestar mais atenção. Elia, notando que Eonor se lembra da cena de seu irmão enfrentando um pilar de fogo, responde tremendo que está bem e agarra sem perceber sua espada, inconscientemente, e se questiona se conseguiria derrotar Eleonor no nível atual. Eleonor estende sua mão para Elia e ela se surpreende, pensando se ela não viu ela pegando sua espada. Eleonor diz para ela devolver. Elia pensa que Eleonor acha que não precisa reagir a ela, mas mesmo assim passa o pacote a ela, se perguntando como David estava envolvido com essa mulher. Elia instrui a princesa de como chegar ao quarto de David. Eleanor pergunta como ela sabe onde fica o quarto dele, chamando a atenção de Elia, que responde que estava com ele até o momento, deixando a princesa com uma cara fechada. Ela pergunta a Elia por qual motivo ela estaria lá. Elia diz sem jeito que tentava fazer amizade com ele e pensa do porquê agora ela está brava. Eleanor diz ser proibido novos alunos terem contato com o sexo oposto. Elia pergunta qual era essa regra, mas Eleanor diz que é uma nova regra que ela acabou de criar, então ela não tem permissão para entrar no quarto de David. Elia se desculpa, mas pergunta que relação a presidente tem com ele. Eleanor diz que ele não é nada para ela, mas pede para Elia não se esquecer do que ela acabou de dizer. Elia pensa que vai continuar se aproximando pela informação e não duvida que há algo entre eles. David está indo ver como se saiu para os avaliadores da academia e já pensa preocupado que a academia divide as pessoas em grupos de acordo com o seu desempenho. Como ele derrotou Elia, deve ter ficado no grupo mais alto. Até Elia está no seu grupo. Ele a olha sem graça enquanto ela sorri e vê no sistema que aumentou seu interesse ainda mais. Então ele se lembra do lanche e da carta e deduz que foi ela quem o deu. Chamam o grupo do Prota e ele pensa, mesmo assim, tudo vai ser tranquilo. O sistema avisa que o evento que envolve Eonor iria começar. Eonor se apresenta e avisa que vai ser a responsável pela prova. O protagonista se pergunta do porquê Eonor estar responsável por eles. Então é explicado que os superiores da academia fizeram Eonor aplicar a prova. Ela, na liderança, pede para que o grupo de David a siga e diz que lá no local da prova iria responder às suas dúvidas. Uma das pessoas que fazem parte do grupo se admira com a entrada do local da prova. Alguém menciona a luz apagada. Elia pergunta a Eonor, já que ela diz que iria responder às suas perguntas, se isso faz parte do teste. David pensa que a entrada está selada e a energia acabou. O sistema avisa que o evento já havia começado. Isso é uma armadilha, pensa ele. O sistema avisa novamente que a tentativa de assassinato contra Eonor começou e ele deve a proteger. O Prota fica pensativo, enquanto o grupo discute que não devem se preocupar. Então David nota que o grupo fazia parte do grupo da protagonista do jogo. E no jogo,
É ali que eles se conhecem. Então, as pessoas daquela sala são bem importantes. Ele, mostrando um mapa na parede, diz para irem para o salão principal, pois lá deve haver suprimentos e equipamentos. E o mais importante, ali provavelmente era uma área maior e mais fácil de defender contra emboscadas. Uma feira o questiona sobre a emboscada, muito assustada. Chegando no salão, David avisa que vai a outro lugar e Elia pergunta do porquê ele vai para o outro lado do salão. David diz ser necessário. Ela tenta argumentar, mas ele continua que logo explicará melhor. Por isso, não iria dizer. Pensa que não está mentindo, mas precisa salvar sua vida. Ele, caminhando por um corredor, acha que funcionou. Pensa que por ter derrotado Elias, suas palavras agora têm credibilidade. E já que o alvo é Eunore, só precisa se esconder, que ninguém irá prestar atenção. Alguém o chama e ele olha para trás. Um homem com um olhar esquisito pede para o Prota se pode o guiar, já que está ali para arrumar energia. E sua visão não é tão boa. O sistema avisa que uma situação perigosa foi detectada. O grupo caminha e a moça vestida de freira pergunta se o Prosta vai ficar bem sozinho. Elia diz que ele deve ter um plano, mas parece que algo vai acontecer com eles primeiro, sem perceber que há assassinos acima delas. Elnor nota que algo estava errado. Enquanto isso, David ainda está andando com um homem esquisito e estava pensando que a princesa diabólica já derrotou o grupo de avanço. E ele está na vantagem, já que conseguiu enganar o garoto. David para e diz ao homem que essa é a sala de equipamentos. O homem pensa que David é um completo amador e que ele, como um profissional, viu que o Prota é um fracote e vai brincar com ele antes de matá-lo e roubar seu corpo para acabar com a princesa triste. O homem chama o garoto tirando a máscara e o elogia, dizendo que faz um ótimo trabalho e que vai o recompensar. Então o garoto dá uma olhada para trás e diz que, como esperava, era Asmed. O homem se assusta que ele saiba o seu nome. E David continua, dizendo estar aliviado porque achava que era alguém mais forte, pois se fosse, estaria em apuros. Então, a forma de andar e a sua rinite o entregou. Asmed, se preparando, pensa do que ele está falando. Nosso David só pensa que com a sobrevivência desesperada não vai ser difícil derrotá-lo. Asmed decide atacar rápido para acabar logo, enquanto David estava se preparando. Na outra sala, a luta já havia começado. Os caras estavam sendo jogados na parede e tomando flechadas. Tinha até um cara voando, queimando todo mundo, enquanto os outros do grupo usavam sua habilidade. Elia pede para Palcas que congele esses babacas. Então Honor aparece e ataca com sua espada, jogando 4 caras na parede. Um dos caras que recebe o ataque gospe sangue. Eonor pergunta a ele se havia mais alguém além deles e que vai matá-lo se ele não responder. Então, com medo, ele fala de Asmed. E Eonor pergunta se é a Asmed da lua crescente que está no prédio. Um dos reféns diz que não pode falar. Elnore dá uma pisada na cabeça dele, quase quebrando, e diz que é melhor ele dizer logo. Ele, com muita dor, admite que ele está no prédio e veio com eles. Elia pergunta do porquê Elnor está indo tão longe. Elnor responde que eles tentaram a matar, e Asmed toma a aparência de quem ele mata, quem Elia acha que é o alvo mais fácil. Então Elia e os outros lembram de David e pensam: será que ele se usou de isca para chamar a atenção dos assassinos? Então alguém pergunta: esses assassinos foram enviados de longe para te matar. Por que David iria tão longe? Que relação vocês têm? Eonor afirma que não tem nada com David, até onde ela sabe. Isso faz com que Elia fique revoltada. Enquanto isso, a assassina estava pensando do porquê estava sendo espancado, já que criou uma barreira perfeita e seu corpo era para ser uma arma. David estava usando a habilidade de sobrevivência e técnica de Tristan. Asmed pensa que não devia ter mexido com esse rapaz,
já que a técnica que ele atacou é de Tristan, e fala a David que reparou que ele havia atraído até ali. O garoto não responde e o charme mortal é ativado. E Asmed, admirando o garoto, fala que David pode matá-lo. David aproveita a chance e fala que não vai matar ele, que é para dizer aos outros para não se aproximarem de Lady Tristan. Ele pensa que eles vão continuar tentando matar Eleanor. Então aumenta a chance do demônio cinza aparecer e vai tentar acabar com essa possibilidade ali. Asma pergunta: "E se eu não te ouvir?" E David o ameaça falando que estará lá, porque estava protegendo. Asmed pergunta se Honor é tão importante assim. David diz que digamos que sim, o que deixa o assassino surpreso. O sistema avisa que a chance da vilã o favorecer aumentou muito, e ele olha assustado e vê Eunori o observando e se aproximando, enquanto várias janelas aparecem. A diretora está batendo a cabeça na mesa, exausta com uma grande bagunça, sabendo que o chanceler está bravo. Mas rastrear essa organização imediatamente era impossível. Ela fala para Eonore que a academia está com uma bagunça interna e que, já que os espiões foram confirmados e ela quase foi morta 2 vezes, ela teria que tomar mais cuidado, já que também era um incidente diferente. Até mandaram um assassino profissional e provavelmente enviariam mais no futuro. Além disso, achou estranho que todos sobreviveram e receberam honras, a não ser David Campbell, que assim que havia acabado foi embora. Ele é o único sem registro. Parece não querer chamar atenção, diz a diretora. Será? Eleanor pergunta, falando pela terceira vez, o que faz com que a diretora fique irritada e a ameace bater nela. Eleanor a desafia e só vemos um tinteiro sendo arremessado. É a diretora perguntando qual o problema da garota. Eleanor pega o objeto em uma bela posição e pede desculpas à diretora por estar distraída e que achou alguém interessante. A diretora fica curiosa para saber quem é que ela está falando. Eleanor fala, toda envergonhada, que ela havia acabado de falar dele. A diretora se assusta por ser David Campbell. Elas ficam se olhando em silêncio e a diretora diz: "Você gosta daquele caipira?" e pede para ela tomar cuidado, pois se seu pai souber, não ficaria feliz. Eleanor diz não ser assim, não ter interesse no rapaz. A diretora, mesmo desconfiada, diz para Eleanor tomar cuidado, mesmo que ele a tenha tratado bem. Eleanor concorda e diz que só precisa testar ele e que vai observar ele bem de perto a partir de agora. Enquanto isso, David recebe o resultado de classe, mas infelizmente, já que não conseguiram entender seus resultados, deixaram ele sem uma classe definida. Então, isso é muito ruim, pois ele queria ir para qualquer classe e ser esquecido, e o papel mostrava que estavam interessados nele, o que é péssimo. O que ele achava era que iria para uma classe especial como o grupo de Elia, mas a academia o estava enrolando e o excluindo, o que era esquisito. Então, aparece no sistema que a missão foi concluída e suas informações foram atualizadas. Na próxima janela, já aparece uma nova missão, onde pede para ele lidar com um incidente que irá ocorrer na recepção dos calouros. E nesse evento, ele sabe que é onde a classe da pessoa é decidida, tendo arqueiro, guerreiro, mago e afins. Assim como Elia usa a espada, ele pensa em usar um conjunto que combine baseado nessa força, acabando com um equipamento exclusivo. Então ele recebe um presente por ter aumentado a confiança de Eleanor, a habilidade de copiar a habilidade do alvo. Ele se assusta, mas sabe que não deve usar levianamente. Ele sabe que tanto Eleanor quanto Elia vão crescer em poder. Então, só valeria usar a habilidade para pegar um talento poderoso. A noite chega e ele escapou da academia e está em frente a um armazém antigo com equipamentos. Então ele pensa que agora vai usar a loja de pontos. Com alguns itens de furtividade para não ser descoberto, ele pula os muros do armazém, onde é o lugar perfeito para farmar tesouros.
Ele vai até o canto onde tem várias coisas empilhadas e encontra seus itens. E acha o mais importante, o pico da divindade, um objeto que queima incenso com o poder de 1000 anos. Ele o retira da pilha quando ela começa a bombear. Ele pensa que estava tudo indo bem, enquanto é soterrado. Então ele aparece com a menina nos braços, a qual ele lembra ser Yúria, sendo ela a deusa da espada amaldiçoada. Então ele se lembra que o item que ele pegou era dela. Ele não esperava que ela estivesse ali. Então ela sai rapidamente do seu colo e o sistema avisa que o perigo agora é mortal. A sobrevivência desesperada é ativada e ela o ataca sem ouvir suas desculpas, dando nele uma correntada, da qual ele desvia por pouco. Pessoal, a obra vai ficando por aqui. Curta e compartilhe para dar aquela força e comente se vocês vão querer continuação. Beijos, tchau!